Fala galera, Tozanária, beleza? Beleza. Ó, isso aqui é o Pedro, né? Pedro que meteu 3 ontem. Flamengo atropelou o Vélez Sarsfield numa semifinal de Libertadores. Tem ideia? 4x0 na casa dos caras. É uma loucura, hein? No Argentina lá, contra os caras, beleza. Parece sonho? Parece. Eu tô empolgado? Tô dorivalizado? Estou. Mas a gente tem que entender isso, né? Entender se a galera que jogou até contra a gente é carne assada ou não é carne assada. E para isso, eu trouxe meu querido amigo Vitor, ou falso 9, vírgula, ou falso 9, né? Que é o cara, talvez, aí hoje que sabe a mais aí dessa brincadeira de tatiquês, né? Fora do extra-campo, do extra-torcedor, né? O cara que olha com outros olhos o jogo e tenta explicar pra gente de uma maneira mais didática e menos professoral. Isso eu falo muito pra ele vai lembrar, que eu falo, eu não gosto às vezes do tom professoral. E ele não tem, como alguns outros não tem, o Douglas também não tem, e alguns conseguem passar, isso é muito difícil. Mas ele sim, eu fiz questão de ser ele, porque eu acho que hoje é o cara que tá. E aí consegue, inclusive, está prevendo os jogos do Flamengo agora, como o Flamengo joga, que é um barato. E aí eu queria que você falasse, aproveitando, primeiro agradecendo mais uma vez a tua presença aqui. Para mim é uma honra, sabe o quanto eu te admiro e quanto eu acho teu trabalho fantástico. E, bom, você dá o seu alô pra galera, eu queria que você falasse também sobre isso. Esse time é uma carne assada mesmo? Ou não? O Flamengo fez ele ser uma carne assada? Obrigado, cara. Fala, Tozão, galera aqui do Jogada 10, porra, prazer inenarrável estar aqui contigo, tu sabe que o quanto eu gosto de ti, o quanto eu sou grato, né, assim, pessoas como você, o Mauro César ali, que foi o primeiro, o Bernardo, pessoas maravilhosas que passaram pelo meu caminho e me guiaram, me aconselharam e me expuseram de uma forma positiva, e hoje, se eu tenho um pinguinho de relevância, vocês têm muita responsabilidade nisso. E eu nunca vou esquecer, eu tenho alguns defeitos, ingratidão não é um deles. E sobre o que você falou, assim, eu fico muito envaidecido com tudo que está acontecendo. Eu tive alguns dias bem ruins esse ano, nesse meu lado analista, né? Muita gente acabou confundindo o fracasso do trabalho do Paulo Souza comigo, pelo fato de eu estudar o treinador e eu analisar as intenções dele, analisar as execuções, defender sim o trabalho eventualmente, defender sim a continuidade do trabalho até um limite um pouco maior. Teve um momento que eu próprio falei que era hora de interromper o trabalho, só que isso não dá muito like. Na época estava bacana falar que eu era um defensor incondicional e aí, se você fala bem, você tem 2 RTs. Se você fala mal, você tem 842 RTs. E aí não tem como todo mundo estar informado da mesma coisa, né? Só um parênteses aqui que é engraçado, né? Você sabe por que falar mal do Flamengo é melhor do que falar bem? É porque o rubro-negro vai ver e o anti-rubro-negro vai ver também. Então são 2 em vez de 1. Por isso que falar mal do Flamengo é bom. Digo assim, na métrica, bater no Flamengo vale mais, dá mais dinheiro. Eu falo do Flamengo no geral dá, mas digo, não dá dinheiro pra gente, digo pra imprensa sujinha, assim, imprensa marronzinha. E tem, né, aquela frase, né, que nós somos todos menos alguns. Se você bater, você alcança todos e alguns. E alguns, exatamente, é isso. essa soma. Exato. Então, cara, só pra gente, assim, de novo, te admiro pra caramba, acho que teu trabalho é fantástico e você devia levar menos pro coração. Só isso, é o único conselho que eu falo pra você, já falei algumas vezes, mas eu acho que esse é teu, não tem jeito, e aí cada um leva da forma que leva. Mas eu acho o trabalho estupendo e tem mostrado isso e tem provado, e aí as coisas acontecem, né? Você vê que tanta gente te elogiando, tanta gente citando e falando, pô, o cara acertou aí, o cara é fera. Em vários lugares, né? Não foi só em um. Então você tá aparecendo já e já você vai estar aí estourando, não tenho dúvida. Se não for para ser treinador, você vai poder ser um baita scouter aí de algum clube grande. De repente tem exemplos nossos aqui, inclusive, né? De amigos nossos que, inclusive, já estão aí por aí, já brincando nessa seara. Mas vamos lá, vamos parar de rasgar cedo aqui e vamos falar o que a gente tem para falar. Cara, então, tu acha que esse time do Vélez Sarsfield é carne assada mesmo? Ou o Flamengo fez ele ser carne assada? Que isso também é importante, né?
Flamengo se impôs a ponto do time parecer um Juventude, né? Como a gente até falou, brincando. Muita gente da imprensa destacando o fato de o Vélez, nessa etapa do Campeonato Argentino, nesse trecho que lá tem a apertura, a clausura, o promédio, que é a média da pontuação dos times nas competições, e isso determina descensos, acessos, vagas, e etc. E o Vélez, nessa matriz matemática aí, ele está em 8º ou 7º, ele não está em penúltimo. Ano passado, quando o Flamengo ganhou deles lá também de 3-2, era basicamente o mesmo time, eles eram líderes do Campeonato Argentino. E na época também eram carne assada. Então, para ser carne assada, basta o Flamengo vencer. Como o Flamengo vence todo mundo, então só tem carne assada. O Flamengo é o único time do país. O único não carne assada é o Palmeiras. E eu acho que até a própria torcida do Flamengo tem um pouco de responsabilidade nisso, porque é uma coisa muito presente, né? Nós, torcedores, eu sou torcedor, de ficar achando que a gente não pode ser tão bom assim. E não, a gente é bom sim, e ganha de times bons também. O Vélez não chega a ser um time bom, é um trabalho inicial do Cacique Medina, e assim, e aí entrando para o lado da análise e para as mudanças do Dorival, eu até vou colocar aqui, vou te pedir para... Claro, quando você quiser, só me dizer. Pode botar aí. Vamos lá. O que eu acho bacana, assim, e essa é uma imagem que eu destaquei bastante na análise pré-jogo. O Vélez, ele normalmente vai marcar, né, um time quando ele vai marcar um time criando uma tal zona de guerra, que é o quê? Pegar os meias, os atacantes e criar ali um hexágono perfeito, tá? Aqui não tá um hexágono perfeito, mas criar uma espécie de hexágono perfeito para evitar que as bolas passem por essa zona. Essa zona é uma zona de superioridade numérica. E isso faz os atacantes fazerem parte do processo de marcação o tempo inteiro. Então, eventualmente, até para o time sair jogando, o goleiro lança a bola no meio dessa zona de guerra, porque ele sabe que dentro da zona de guerra ele vai ter sucesso. O Flamengo normalmente sai jogando com 4 homens, né? Eu acho que eu nem peguei a melhor imagem. Ele normalmente sai jogando, aqui é o River na saída de 3, e o Flamengo geralmente sai jogando com 4 homens, os 2 laterais e os 2 zagueiros, fazendo uma saída que a gente chama, no tatiquês meio mala, de saída sustentada, que é um péssimo nome, que não faz nenhum sentido. A saída sustentada, como eles tentam executar essa marcação mais individualizada, ela gera uma simetria melhor, facilita para eles, facilita para o Vélez e para times que marcam utilizando a zona de guerra, marcar saídas sustentadas. E por isso ontem era bacana o Flamengo mudar a forma como sai jogando. O Flamengo normalmente sai jogando, o Flamengo do Dorival, né, eu tenho até aqui um comparativo que eu fiz. Opa, vamos aí, daqui a pouco isso aí vai parecer muito. A gente vai fazer um comparativo do Paulo Souza com o Dorival, vamos lá. Exato, o Flamengo do Dorival ele sai jogando basicamente assim, né? Todo mundo vai lembrar aí agora com essa imagem. Põe os 2 zagueiros e os 2 laterais, né? Isso até potencializa bastante o Rodinei, porque ele ganha mais espaço de projeção e segura um pouco mais o Felipe. Isso acaba mantendo o Felipe avançando menos em campo, e também não ficando como um lateral base, praticamente jogando como um zagueiro, que foi muito uma confusão que existiu na época do time do Paulo Souza. E aí, marcando assim, o Flamengo seria melhor marcado. Por quê? Porque essa zona de guerra do Vélez conseguiria encaixar de uma forma mais adequada. E aí, analisando o jogo, né, analisando o Vélez e estudando para burro o Vélez, o que eu entendi? Toda vez que um adversário do Vélez qualquer fazia a saída de 3, né, e liberava os laterais para ficar mais avançados em amplitude, aqui está atrás da logo, toda vez que isso acontecia, o Hanson, né, ele se desalinhava do colega dele aqui do outro lado, que é o Orediano, e tinha que avançar para fazer o combate. E aí o meio de campo do Vélez ficava meio curto, ficava só com 3 homens. E aí gerava um espaço grande entre o Hanson e o lateral. E o lateral, que era o próximo homem dessa zona do lado do campo. E aí o lateral precisava ficar saltando a pressão e deixava a defesa em mano a mano o tempo todo, né? Porque é também uma premissa da zona de guerra
você pressionar e ter superioridade numérica no meio e deixar a defesa em mano a mano. Isso é uma consequência esperada de quem marca numa zona de guerra. E aí, ao encontrar essa fragilidade justamente na zona, e essa fragilidade ser justamente na zona do craque do time deles, que é o Hanson, eu destaquei que o Flamengo precisa fazer a saída sustentada. E na época eu falei, essa pode ser, o Flamengo pode ter duas estratégias. Ele pode ter a estratégia de igualar em homens aqui por dentro, fazer a saída de 3, espetar o Arrascaeta aqui na frente e ter um mano a mano com 3 homens na frente e um meio de campo menos povoado. Assim você vai ter um jogo mais direto, mas você vai perder mais disputas no meio do campo e vai ser um pouco mais pressionado defensivamente. Essa era uma estratégia. E a outra estratégia era o quê? Manter a superioridade numérica no meio do campo. Porque assim você conseguiria ter uma posse de bola, por menos efetiva que ela fosse, por mais que ela não fosse ser tão efetiva como normalmente seria você atacar a última linha o tempo inteiro, a bola que vai menos, volta menos, e você controla as ações. Né? E foi essa a opção que o Dorival tomou. E ele tomou a decisão de controlar as ações. E ele foi muito feliz nessa tomada de decisão, tanto que no primeiro tempo o Flamengo construía as suas jogadas de uma forma até assim, sem grande esforço, porque tinha o tempo inteiro um jogador a mais dentro dessa zona de guerra. E essa zona de guerra estava desfeita, desconstruída, porque estava em inferioridade numérica. E aí o Flamengo começou a trocar muitos passes, não ter pressa, não acelerar o jogo, por isso que até demora a abrir o placar. E aí é engraçado, você me permite, Vitão? Claro. A facilidade como os meios do Flamengo conseguiam avançar sem ter pressão, né? Não sei se aí já poderia ser essa questão de ter inferioridade numérica. Você trocava 2, 3 passos, você tinha um cara sozinho, praticamente com uma distância grande do zagueiro ou do volante deles mais colado, né? Exato. A zona de guerra deixou de ser uma zona compacta e se tornou um time marcando com 2 linhas de 3, né? Uma linha de 4, sendo que tem que desfalcar um zagueiro para a subida de um lateral, que era o Ortega. E esse desfalque, essa subida, ela leva um tempo que permite que o jogador que está aqui nessa função consiga dominar a bola, trocar passes. Várias vezes a gente viu... Exato, várias vezes a gente viu o Everton aqui, várias vezes a gente viu o Everton aqui. A gente viu muita movimentação do Everton, especialmente, né? Que eu acho que, junto com o Pedro, é o grande craque da era Dorival. É assustador que jogou ontem. Exato. E aí, o que o Vélez fez para reagir a isso? E ele começou a fazer isso após 30 minutos ou 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Já tava 1x0, né? Já tava 1x0, não. Não, o 1x0 aconteceu num lance até meio assim, não é ocasional, mas um lance meio... jogou no pagode, o zagueiro passou o Pedro só empurrou, né? O posicionamento do time estava totalmente incomum após uma bola parada, né? O Vélez tinha superioridade numérica dentro da área, abordou super mal. Não, o Léo tava na lateral direita, né? Faz um cruzamento. Mas enfim, aí essa é a dinâmica do jogo, né? Exato. E aí, depois disso, né, o Vélez começa a fazer o quê? Deixar mesmo, entender que o Flamengo estava só espetando 2 homens mesmo, não estava fazendo amplitude na última linha deles, e aí fazer o que tem que se fazer, o que normalmente se faz, times que marcam com zonas de guerra. E aí avançou o Rara. E aí o Garaide ficou responsável por quase uma marcação mais individual no Ribeiro. E aí essa zona de guerra volta a ser constituída, só que deixando realmente os dois na frente e mano a mano o tempo inteiro. Cara, e se você for olhar o jogo de novo, você vai ver que aparecem jogadores livres aqui. Não, direto. Cara, o Felipe Luiz finaliza uma bola mascada, uma grande chance de gol. Ele tá meia hora ali, cara. Sem ninguém. Exato, ele tá meia hora ali. Tipo, meia hora ali. Se assustou, ele falou assim, tô sozinho. Exato. Podia ter matado, olhado. Exato, o cara tava ali tentando marcar o João. O João ficou ali sozinho algumas vezes. O Felipe, você falou. Mas o próprio Arrascaeta tem uma hora que ele dá uma volta, ele joga entre ali, mas ele dá uma volta no... Não sei se um dos 2 volantes, de repente, ele recebe sozinho e corta pra dentro pra fazer um passe. E assim, aí é muito louco isso. Muito louco. E aí foi até assim,
isso que o Dorival fez foi, assim, uma execução perfeita de uma intenção que, sei lá, para mim, que fico estudando o jogo, pô, me deu o trabalho de assistir 5 partidas do Vélez, Bacana. fazer anotações. Para mim, é ainda mais belo entender as intenções daquilo que deu super certo, porque foi uma supremacia tática, acima até da supremacia técnica. Apesar de todo mundo ter ido muito bem tecnicamente, foi um jogo muito definido na tática. E você, assim, tinha gente que não esperava uma complexidade tática bacana do Dorival. E a gente aí entra, não sei se você quer entrar agora, mas assim, e aí eu queria te falar que cara, como é que o cara consegue, sei lá, ele tem 3 meses de trabalho? Não deve ter isso ainda? Ou perto de 3 meses, vai? Vamos botar 3 meses? Botar 3 meses? Não, 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Como é que o time, de repente, que era um time que, pô, tomou 3, antes dele entrar, tomou 3 paçocadas lá, perdeu 3 jogos seguidos, perdeu o terceiro com ele, se eu não me engano, que foi contra o Inter, depois ele começa a meio que se rearrumar, e aí ele fala que muito na ideia, e assim, aí dá o clique, lembra que eu falei do clique lá atrás com o Paulo Souza? Deu com ele, com 3 semanas de trabalho, 2 semanas e meia de trabalho. E aí vai o quê? Aí vai a característica dos jogadores, vai a técnica dos jogadores, e falou assim, e ele foi inteligente, falou, cara, onde é que vocês preferem jogar? Ou ele falou, pô, eu acho melhor, pô, e teve a sorte, entre aspas, vamos botar entre aspas, do Bruno se machucar, porque talvez desse um problema para ele, o Pedro não jogaria, muito provavelmente não jogaria o Bruno e o Gabriel, né? E aí você perderia o centroavantão, o Gabriel seria talvez o centroavante, enfim, é uma discussão. Mas digo assim, o que fez, pô, vários jogadores que não estavam jogando nada estão voando, pô, Davi Luiz voando, pô, Léo Pereira tá jogando pra cacete, Felipe Luiz voltou a jogar o que jogava, enfim. Vamos lá, você acha que já dá pra gente chegar aí ou você quer falar mais um pouco do jogo? Não, bora. A gente já pode criar esse link, porque assim, e aí de novo, não é carne assada, né? O Flamengo impôs taticamente, como você falou, é uma questão mais tática e técnica aí, claro, conseguindo impor taticamente tem a ver com a execução dos jogadores, aí também tem a inteligência, tem o treino, tem a percepção, e aí tem essas coisas todas. Mas conseguir executar assim, como executou, facilita até a questão técnica também, né? O cara consegue, de repente, por jogar bem taticamente, consegue até tecnicamente mostrar mais até do que ele normalmente mostra, dependendo do jogo, né? Exato. Assim, Tozão, a gente tá vivendo num momento no mundo, não é no Brasil, né, onde você só pode ter 2 opiniões. A certa ou a errada. Você só tem 2 caminhos, certo ou errado. E para um jogo completamente holístico, que é o futebol, né? A zona cinzenta é muito maior do que os dogmas. A zona que existe entre o certo e o errado, ela é muito maior do que os dogmas. Então, o que está acontecendo hoje? Uma guerra entre as pessoas que dizem que o Dorival simplificou as coisas, com as pessoas... Que é simplista pra caramba, né, cara? Porra, sacanagem isso. O cara é bom técnico, né? Isso a gente até já sabia, né? Que ele era bom técnico, tem bons trabalhos, inclusive dentro do futebol brasileiro, com alguns times ok, outros mais ou menos. Mas você sabe que ele é um cara que é bom, assim. Eu acho que a questão aí, assim, por que eu acho que talvez tenha sido simplista demais? É porque a aderência foi muito rápida, sabe? Tipo, ele falou assim, por isso que eu falo da aderência, eu disse, cara, vem cá, galera, chega aqui. O que é que tu gosta de jogar? Gosta de jogar mais aqui. Você gosta de jogar onde? Gosta de jogar mais aqui. Você ama mais por esse meio aqui. Beleza, então vamos ajeitar. Não foi isso, né? Você acha que não foi também? Talvez tenha, não sei. Então, e aí que eu vou chegar no meu ponto. Primeiro, tem uma vertente que acha que ele tá fazendo, que ele fez o simples, e tem outra vertente que acha que ele tá fazendo um trabalho complexo pra cacete tático, e tem uma terceira vertente que fala que ele fechou com os medalhões e teve muita habilidade. Cara, eu acho que todo mundo pode ter um pouquinho de razão. Eu não acho que o esquema do Dorival seja simples, seja simples de uma forma pejorativa. Eu acho que a forma de jogo, o estilo de jogo do Dorival, para os atletas do Flamengo, está muito mais dentro da sua zona de conforto. E que a forma dos times do Dorival jogarem
normalmente tem um clique rápido. Ele é um melhor treinador para você contratar em meio de temporada por isso. Ele dá resultado imediato. Ele simplifica os movimentos, o que não é simplista. O que pode ser uma das grandes belezas do futebol, você pegar algo que está complexo e descoordenado e fazer o bom. Eu tenho isso como uma premissa de vida. Sim. Eu, pessoalmente, eu repito exaustivas vezes que o ótimo é inimigo do bom, que antes feito do que perfeito. E eu prefiro sempre fazer o bom. Eu acho que se eu fizesse sempre o ótimo, eu não publicaria 10% dos vídeos que eu publico, e às vezes os vídeos que irritam, e eles são aqueles que eu nem gostei tanto. Então o perfeccionismo, ele na vida, ele é uma faca de dois gumes. Dito tudo isso, eu acho que, ele chega, primeiro, e a gente precisa falar isso, na minha opinião, eu preciso falar isso, né? Até por tudo que eu apanhei na época do Paulo Souza. A gente tem que chegar em setembro sabendo que para existir setembro precisou existir um janeiro. E entender que a missão de cada treinador ela é diferente. Eu não estou aqui falando que o Paulo Souza é um puta de um técnico, que ele é melhor que o Dorival. Eu acho que já ficou muito claro que ele tem intenções e conhecimento de futebol, mas que ele não conseguiu implantar no Flamengo, e o trabalho foi sim ruim. Acabou ruim. E acabou na hora que já tinha que realmente acabar. O porquê a gente pode chegar em vários motivos que não cabe aqui a gente falar. O que acontece é que o Dorival chega num momento em que o elenco está completamente exposto, o elenco está acusado de fazer corpo mole, todo mundo sabe o potencial desses caras, né? E eles estavam expostos negativamente, e eles estão no momento de provar quem está certo e quem está errado. O que ele faz? Esses caras estão com sangue nos olhos, querendo provar que o anterior era uma mula e que eles continuam sendo aqueles campeões e não se tornaram os vices. Isso é um fator motivador forte, né? Porra! É um fator motivador absurdo até. Porque tem uma, os caras estavam chegando num limite já de começar a tomar pavor em estádio, pô. É isso, mas assim, tem essa questão, eu acho, e tem a questão também da confiança, que eu acho que talvez, aí entra, eu acho que o Dorival também. Juntou com a vontade dos caras, meu irmão, a gente vai mostrar pra essa galera que a gente não é essa merda que eles estão falando. Já ganhou pra caramba aqui. Então, cara, olha só, aí chega o Dorival e fala, rapaziada, vamos lá, tô com vocês. Vamos fazer aqui o bem boladinho, né? Vamos fazer o simples, entre aspas, o simples. E ele chega abraçando. Ele chega botando o Diego Alves. Exatamente. Cara, isso é qualidade, não é defeito, sacou? Na minha opinião. E aí, claro, a ideia da simplicidade não é ruim, é aquilo que você falou, é perfeito. Eu concordo muito. Ele falou, cara, pra que eu vou fazer o Everton Ribeiro jogar de lateral, se eu sei que a melhor forma dele jogar é flutuando aqui no meio caindo pelo lado, mas ditando o jogo. Por exemplo, o cara tá voando. O Everton Ribeiro voltou a ser um jogador de 2 anos e meio atrás, cara. Pra mim tá jogando pra caramba. Entendeu? O Arrascaeta muito mais livre, sem ter aquela necessidade de sair correndo atrás de lateral, como tinha que fazer. Minha voz tá falhando. Mas assim, hoje é um caracaço de bola, que é o cara que define jogo. Entendeu? Um passe, uma bola, uma metida de bola. Ontem, por exemplo, na metida dele pro Gabriel é brincadeira, cara. Ele recebe a bola e fala assim, toma, Gabriel. O Gabriel vai, toma. O cara vai pra um gol. Pô, é brincadeira aquele gol, cara. Então assim, eu acho que isso tudo ajudou também, né? Claro, e eu vou, assim, e além até. A gente pode aqui claramente falar quais as semelhanças entre Rogério Ceni e Dorival. Legal isso. Eles vêm após 2 treinadores que demonstravam, tanto em carreira quanto em ideia, conversa e você entender, que entendiam bastante do jogo, mas ousaram tentar fazer o time mudar a forma de jogar. Não só a forma de jogar, como implantar rodízio, tirar jogador, barrar gente. Eles chegam nesse contexto. E aí, no meio da temporada, chega Rogério Ceni e abraça o time, coloca o Diego Ribas no bolso. Diego, tu vai ser titular, cara. E o Diego jogou pra caramba de primeiro volante, cara. Bizarro. Jogou muito. Exato. O Rogério passa a fazer o estilo de jogo que ele não fez no Fortaleza e não tá fazendo no São Paulo, de o quê? Eu tenho que ter 75% de posse de bola, porque o objetivo fim disso aí é eu ter o Diego de titular. Ele vai me justificar, porque
assim ele vai jogar bem. Eu vou botar o Arão na zaga, porque eu também não posso tirar ele. E ele me entrega um bom zagueiro, porque eu estava precisando de uma saída de bola qualificada. Meus zagueiros estavam em desgraça, e o meu estilo de jogo é um estilo de exposição da defesa. E aí eu vou fazer isso, fechou com a galera. Perfeito. Tanto que com o Rogério, o Pedro, que era o craque da era Domenech, da curta área era Domenech... Foi escanteado praticamente. Foi escanteado. O Dorival, ele chega num primeiro momento num ambiente melhor para mudanças, porque já tinha começado a ser feito o trabalho de saídas, as declarações de não renovação, a galera já estava sabendo que a batata estava assando, e eles já estavam num limite de exposição que eles nunca tiveram. Esse elenco nunca teve a exposição que estava tendo quando o Dorival chega. Ele abraça, o Diego Alves demonstra ser um ex-jogador em atividade, né? Com todo o respeito que eu tenho à história dele. Sim, sim. Logo na sua chegada, e aí vai tornando o ambiente mais fácil. Esse negócio de time A e time B é uma estratégia que, quando dá certo, ela é genial, porque ela faz uma gestão de elenco espetacular, envolve todo mundo no processo. Você vai lembrar que o Filipão fez isso quando foi campeão brasileiro aqui em 2017, não, 18, se eu não me engano. E ele fazia isso, ele tinha 2 times. Ele tinha um time que jogava a Copa do Brasil, um time que jogava a Copa do Brasil Libertadores, e um time que jogava o Brasileiro. E o Dudu jogava todas. Era 2 times com o Dudu jogando todas. Que é o craque do cara, não tinha jeito, o cara botava pra jogar. Mas enfim, você tá falando é perfeito. Você deixa todo mundo motivado, você machuca muito menos pessoas, você vê que os jogadores estão inteiros, o Flamengo não tem ninguém no departamento médico praticamente. Todos inteiros jogando full throttle, sem... O Arrascaeta teve uma porradinha ontem, saiu meio reclamando, mas parece que não é nada sério. Enfim, e aí você tem o time com todo mundo feliz, brother. Todo mundo feliz. E além disso, ele organiza o time taticamente de uma forma que acaba potencializando todos os caras. Perfeito. Assim, os caras principais. Ele perde o Bruno Henrique e aí... eu não gosto desse negócio de falar que ele foi ajudado por perder o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um puta de um jogador. Baita jogador. Mas é claro que às vezes o destino toma decisões por nós. É isso. Será que o Dorival ia barrá-lo para colocar o Pedro? Não acredito. Exato. E que bom, né? Que ele conseguiu colocar o Pedro conseguiu jogar e conseguir substituir um Bruno Henrique que também ia jogar bem nessa função, como sempre jogou, e é um cara que é importantíssimo. Não, e mais ainda, né? Você tem o cara que é o homem-gol do Flamengo hoje, não é o Gabriel mais, apesar de fazer também gol, perder bastante gol, mas ele sempre perdeu, porque como se isso fosse novidade, né? Ele sempre perdeu gol. O Gabriel é um cara que perde muito gol, mas continua tentando e faz. A diferença é que agora você tem um Pedro, que os gols que o Gabriel faria, quem faz é o Pedro. Né? Então, assim, o Gabriel virou quase um meia hoje, é um meia atacante quase hoje, né? Você vê que esse movimenta pra caramba, ontem jogou de novo muito bem, não fez os gols, perdeu lá 3 gols que seja, mas é um cara que, participou dos 3 gols de 4, né? Então, assim, enfim, o cara consegue fazer com que o Gabriel saia do jogo, faltando 10, 15 minutos, e não fique puto, porra. Isso aí não tem jeito, né? Cara, é possível, cara. O Gabriel sai, bate palma, obrigado, vai lá com a galera, senta lá no banco, tá salvo. Então, assim, eu acho que todo mundo tá do mesmo barco, sabe? Eu acho que essa questão é muito, muito importante. E o que você falou em relação a potencializar a qualidade de cada um. O time B, por exemplo, o time do brasileiro, não joga nem perto do parecido com o outro, né? Você tem os laterais que vão mais, o lado esquerdo, por exemplo, o Ayrton vai bastante, né? Não sei se você quiser falar um pouco sobre isso também, aproveitando. Eu acho até que eu tenho aqui o time B, ou não tenho, mas é fato que o time B ele joga um jogo completamente diferente e que, assim, defensivamente é um time muito mais aplicado. Eu Sim. tenho aqui um lance do time B para mostrar o quanto... tá aqui. Flamengo e São Paulo no Morumbi pelo Brasileiro. Né? 2-0, né? O 2-0. O 2-0. Aqui é uma imagem do time B fazendo uma marcação utilizando todos os jogadores, né? E conseguindo defender um 4-1-4-1, porque os dois extremos, né? Os dois pontas, são caras que recompõem muito bem. A gente vê também o time B marcar numa espécie de 4-2-4, eventualmente. Então, o time B é muito mais aplicado, enquanto o time A ele tem esses setores curtos, né? Ele marca num 4-3-3 ali alto, e aí ele fica exposto a inversões, né? E aí recebe essas inversões, o adversário
ataca o espaço e depende demais da aplicação tática desses caras de frente. Que em jogos de Copa, como o de ontem, você consegue dar uma, né? Os caras fazem. Os caras fazem. No jogo contra o Atlético Mineiro, apesar dessa jogada ter acontecido, né? O Atlético 2 inversões na mesma jogada. Pode ver que tem muito espaço do lado oposto do meio de campo do Flamengo, porque a recomposição não aconteceu nesse lance. Mas foi um lance raríssimo desse jogo. Esse jogo, taticamente, até antes do jogo de ontem, tinha sido o jogo mais perfeito da era do Dorival. O Atlético não conseguia dar um chute no gol, cara. Só isso. Exato, não conseguia atacar. E aí depois tinha, né, recomposição, eventualmente quando todo mundo voltava, o time marcava numa espécie de 4-2-4 com o lateral subindo na zona da bola. Mas são times que marcam diferente. Você pode ver um time marcando num 4-1-4-1 muito claro, defendendo as costas, os extremos defendendo as próprias costas com muito mais disponibilidade física, enquanto o time A precisa ter ali uma marcação mais alta para tentar manter esses caras envolvidos, porque quando a bola passa dessa intermediária do Flamengo para trás, a recomposição deles é muito mais lenta e menos definida, e essa aplicação tática do time mostra o envolvimento dos caras com o projeto, né? E tem acontecido. Os apuros que o Flamengo teve até hoje com o Dorival foram em jogos que esses movimentos de frente não aconteceram, ou não aconteceram tão bem. É muito necessário que eles façam isso. Né? O jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, você acha que foi um deles, por exemplo? Sim. E foi um jogo assim que a análise pré-jogo que eu fiz foi uma análise pessimista. Sim, eu participei de live. Eu lembro que você falei pra galera, o Rogério não é bobo. Falei, porra, vocês estão me assustando, porque a galera falando de 4-0, de 3-1, de 2-0. Foi 3-1 o jogo. Mas foi aquele jogo, né? Só quem viu esse 3-1... Pô, a gente tem na análise uma estatística chamada gols esperados. Em inglês, tem uma sigla chamada XG, que é o Expected Goals. Né? Explicando pro público, eu sei que tu sabe, mas explicando aqui pro clube. O XG desse jogo, o placar do XG desse jogo foi 2,7 São Paulo e 1,5 contra 1,3 Flamengo. Ou seja, o placar moral. É um absurdo falar isso, porra. Não, mas se o Santos não tivesse numa noite inspirada e os caras numa noite não tão inspirada também para na hora de fazer os gols, que chance tiveram, né? Isso, porra. Eu acho que assim, e é normal, né? O que eu quero dizer assim, nenhum time vai jogar no nível muito alto 100% das vezes. É só lembrar do time de Jesus que teve jogos bem ruins. O jogo contra o CSA, por exemplo, eu me lembro muito bem, foi um jogo ruim, 1-0 sofrido ali, quase tomou gol, inclusive no final. Teve alguns jogos contra o Fortaleza lá, que foi com o time quase meio B, mas jogou muito mal, acabou ganhando também na Bacia das Almas. Enfim, então assim, até para entender a galera, entender que, cara, nem todos os jogos vão ser nesse nível que a gente tem jogado, assim, na grande parte deles, vai ter um ou outro que você vai dar uma oscilada, mas e aí tem aquela coisa do técnico do outro lado, você tá jogando contra alguém, né, você não tá jogando contra o vento. Então, por exemplo, o Rogério é um bom técnico, e entendeu o time do Flamengo, jogou pelos lados pra caramba, né, atentou, porque aquela questão do losango que deixa espaço pra você atacar do lado, ele botou eles têm que defender assim, ó, eles têm que ficar eles têm que lateralizar lado, né? ao portador da bola, para tentar evitar que a bola entre por fora. Porque quando ela entra por fora, o meio de campo fica curto, porque só tem 3 homens aqui atrás, e eles precisam balançar na zona da bola. E o lateral precisa reagir e fazer aquele negócio, lembra do Vélez, do jogo do Vélez? Sim. Fazer aquele negócio do salto de pressão, para poder defender aquele espaço. Então, todo time, e aí chega um dos pontos que eu acho bacana falar, todo time de futebol concede espaço em algum lugar do campo. Isso é uma das aulas assim, que a gente tem quando faz curso de análise. Legal. Todo time concede espaço em algum lugar. Os melhores times que se defendem mais do mundo, por exemplo, o Palmeiras, do Abel Ferreira, que eu pessoalmente, eu não acho que ele se defenda bem, eu acho que ele se defende com muita gente. Quando ele se expõe, ele acaba tomando muito contragolpe, acaba sofrendo muitas chances de gol. Os jogos contra o Flamengo podem mostrar isso claramente. Esses times, eles
demonstra o espaço também. Por exemplo, o Atlético de Madrid do Simeone, eventualmente faz uma linha de 7. Cara, quem tem linha de 7 está concedendo espaço na frente da área. Perfeito. Ah, não, o meu time joga compacto ali num 4-3-3, ou seja, tem menos homens nas laterais, tu vai conceder espaço dos lados. Pô, não, o meu time joga como, por exemplo, o time do Paulo Souza, e aí puxando aqui um exemplo. Vamos lá. O time do Paulo Souza, ele concedia espaço entre o Bruno Henrique e o Felipe Luiz. O Bruno Henrique era um atacante que jogava, aspas, de ala, né, aberto pelo lado esquerdo, que rompia em velocidade o tempo inteiro. E aí, o Felipe Luiz, por outro lado, era um terceiro homem, terceiro zagueiro, que ficava como um lateral base. Ele jogava no corredor lateral, mas ficava. E aí, sempre ficava um espaço grande quando o Flamengo errava o passe. E o Paulo Souza, por ter as suas convicções, né, ele obrigava os volantes a passar por dentro, que aumentava o percentual de chance de erro. Jogar assim é errado? Não. Jogar assim pode ter sido errado quando você não tinha os volantes, digamos, que a diretoria prometeu e nunca chegaram, e ele, continua exigindo dos caras algo que eles não eram capazes de fazer. E aí o resultado foi o Thiago Maia jogando muito mal, foi o Arão sair escorraçado, e o Arão sabe fazer esses lances, né? O Arão é um caso à parte. Eu acho que nem vale a pena entrar, porque, enfim. O João Gomes, que teve ótimas fases com ele, também foi exposto nas suas piores dificuldades, que é esse passe vertical. Então, o time dele concedia espaço nesse lado, quando perdia a bola. Ele precisava ter um índice alto de posse de bola, mas não abria mão de passar vertical. Quando funcionava, o time jogava bem. E quando funcionava, né? Quando o time estava mobilizado. Então, jogos de Libertadores, o Flamengo está invicto na competição. Uma parte da campanha foi com o Paulo Souza. Sim. Teve bons jogos na Libertadores. O Flamengo ganhou de 4-1 do Tadieres, que não é um mau time, foi quarta de final de Libertadores. Fez um ótimo jogo na época. Por quê? Porque esse time, e aí tá um outro mérito do Dorival, entender que em véspera de partida de Copa não dá para colocar os caras para jogar no Brasileiro. A gente viu na era Renato os caras jogando bem nas Copas. E na véspera das Copas perdendo jogos, perdendo ponto para Chapecoense, perdendo ponto para uma porrada de time desqualificado. E aí o Dorival resolve isso não colocando os caras na véspera de Copa, de jogo importante, jogo grande. Porque sabe que existe essa diferença de aplicação. Na Libertadores a gente viu um jogo muito ruim já quando o negócio já estava provavelmente acabando, que foi na época contra o Sporting Cristal, né? Mas viu um jogo muito bom contra a Católica. Do time sair ovacionado de campo. Sim. E executando as ideias do antigo treinador. Ou seja, além das intenções, aí eu já falei muito das intenções que o treinador precisa ter, além das intenções e da execução dessas intenções, existe um outro fator que é o convencimento. O treinador precisa convencer os seus liderados. E aí, como você vai convencer um liderado seu se o teu empregador te contratou para mudar tudo? Tem isso também, né? E todo mundo sabe que ele foi contratado para mudar. É como um caçador, Tosa. É como um caçador sair para caçar junto com a sua caça. E aí você convida o caçador para caçar, só que ele tem que ir junto com o animal que vai ser caçado. Chega um momento que ele fala, tô vendo que atirar em todo mundo. Eu não vou te ajudar, eu vou te comer aqui. É isso. Então também tem muito disso. Só que o que assim, tô sendo prolixo, eu acho. Não, vamos lá. Mas o que eu acho assim que o Dorival tá sendo? Ele tá chegando num contexto diferente, isso precisa ser dito. Essas comparações entre Dorival e Paulo Souza, eu acho um puta do caça-clique 90% das vezes, porque a cada vitória, muita gente precisa dizer o quanto Paulo Souza era ruim e definir aquele negócio do preto ou branco. Um é ruim, o outro é bom. O trabalho de Paulo Souza foi ruim, terminou ruim e acabou sendo ruim. Tem culpa dele, tem culpa fora dele. O trabalho do Dorival é excepcional. O contexto de cada trabalho é absolutamente diferente. Tem culpa dele, tem culpa dos outros também. Exatamente. E o contexto do trabalho de um para outro é absolutamente diferente entre si. Agora, o trabalho do Dorival é extremamente autoral. É o trabalho dele. Não tem nada de Jorge Jesus, não tem nada de Rogério Ceni, não tem nada de Paulo Souza. É um trabalho autoral.
onde ele faz aquilo tudo que o Paulo Souza não faz e outros treinadores do mundo não fazem, que é adaptar o elenco, adaptar o seu jogo ao elenco que tem. O Dorival nunca jogou com o Losango, em nenhum time dele. Ele jogava Bacana, no 4-3-3 em todos os seus times. Pô, isso é muito legal tu falar, cara, porque prova exatamente isso que tu tá falando, assim, é bem autoral. Tipo, ele percebeu, cara, eu vou ter que jogar de uma forma diferente que eu jogo, e cara, e deu muito certo, né? Loucamente certo. De repente. No Ceará, o time dele jogava exatamente igual ao time B do Flamengo. O Lázaro acabou de ser vendido, falso 9. O Vina era falso 9 no Ceará. Ele tinha os ponteirinhos, tinha o Lima de um lado e o Mendoza do outro, defendendo as próprias costas, como fazem Marinho e Cebolinha. Isso. Então, ele tinha realmente esse time. O time B é muito mais a cara do Dorival da carreira toda dele do que o time A. Né? Mas ele adaptou o time para fazer o time A. Tem outros técnicos no mundo que não se adaptam em nada. Né? Por exemplo, alguns dos melhores até. O Antônio Conte, ele chegar e meia dúzia sair, todo mundo sabe. O Guardiola. Esse não serve pra mim. Tchau. Exato. Não serve pro meu modelo. E geralmente quem contrata esses caras entrega a chave do clube pra eles. É isso. Aí o Guardiola chega no Barcelona, o Ronaldinho e o Deco não servem. Depois de um certo tempo, o Eto'o não servia. O Eto'o tinha ganho campeonatos pra ele. Muito louco, né? Então, isso tudo tem técnico que aceita. O Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um técnico exaltado para burro. Ano passado, tinha um jogador chamado Gustavo Scarpa. Ele era, então, o craque do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras tinha 7 pontos, olha, para o segundo colocado, no final do primeiro turno. O Palmeiras repatria o Dudu. O Abel tira o Gustavo Scarpa durante um jogo que ele não está executando uma recomposição. O Gustavo Scarpa sai reclamando. O que o Abel faz? Gustavo Scarpa ficou 5 jogos sem entrar, ficando no banco e relacionado para banco sem entrar. O Dudu assumiu a posição, foi titular. O Gustavo Scarpa, para voltar para o time, teve que jogar de lateral esquerdo. Eu acho do cacete isso, eu não acho, mas ele é um técnico que faz isso porque ele faz mais questão de ter o convencimento do grupo do que de ter se adaptar a ele. Agora, e tem clube que simplesmente opta por não fazer isso, eu até acho, e é por isso que eu falo, e falei recentemente numa live com os amigos do Mundo na Bola, que para mim o Dorival é o técnico perfeito para o Flamengo. Por quê? Porque ele é um cara que se adapta ao que tem, ele é um cara que, pro contexto de profissionalismo que o Flamengo tem hoje, que é um profissionalismo, digamos, no nível moderado, não é um puta profissionalismo, e também não é uma zona, né? Mas é um clube que no futebol dele é gerido de uma forma assim, difícil, né? Não tem muito respaldo. Talvez o melhor técnico seja esse. O Real Madrid é assim. O Real Madrid não faz projeto de projetos futebolísticos de longo prazo. Ele contrata se ele não ganhar a Champions, ele vai pra rua. É quase isso. Assim, eu acho que. E aí tem uma questão interessante que você falou aí, que é o seguinte: é aceitar isso. Talvez o Flamengo precise aceitar isso. Eu tô aceitando isso. O Flamengo falou assim, cara, a gente não vai ser o time, gerido profissionalmente fera. Pô, não adianta trazer o cara aqui, que é o Paulo Souza, que é um baita profissional com a equipe, que, cara, vai ter um monte de coisas no meio campo, no meio desse terreno aí, que não é totalmente profissional, que vai minar isso. Talvez não, cara, vamos trazer um cara que consegue andar nos dois lados, consegue um pezinho ali no meio profissional e no pezinho no profissional, que esse cara, de repente, leva os dois lados e a gente consegue andar. Pode ser. O Barcelona, a gente tem alguns exemplos. O Barcelona, eu acho que ele é o time talvez mais complexo culturalmente, né, do mundo, sim, talvez o mais fascinante, né? E ele foi o modelo que formou muitos desses caras, inclusive a mim, como comentaristas, analistas, e nos forja a pensar que é bacana ter um modelo de jogo a longo prazo, que você pensar um estilo único para todas as suas categorias, que isso vai ajudar a você criar uma cultura futebolística, mas isso é natural a eles. Eles são assim, eles são culturalmente únicos, eles têm um país dentro de um país, então, a gente pode que praticamente é representado pelo clube, que é o maior ícone desse país. A gente pode dar um exemplo do clube daqui do Brasil, o Santos. O Santos bota a molecada pra jogar desde sempre. E é cultural deles isso. Não é só questão de grana, claro que também. Mas, cara, moleque de 16 anos tá entrando em campo, cara.
do profissional. Mas o estilo de jogo, eles aceitam o Lisca doido. Sim, mas digo a ideia da cultura, sabe? Não, cara, aqui a gente vai contratar o mínimo possível, a gente vai trazer muito, um ponto ou outro, mas a molecada vai jogar, entendeu? Então o cara que está aqui, que vai chegar, vai saber que os moleques vão jogar. Cara, ó, eu tenho isso aqui, ó, tenho 22 moleques aqui, você vai trazer um ou outro aqui e tal, é uma forma, e que os técnicos que cheguem lá, eles entendem que é dessa forma que jogam, dá certo, não dá certo, pode dar certo, pode não dar certo, mas é assim que é, entendeu? Eu acho que é meio isso. Né? Exato, e aí fazendo contraponto a esse Barça, que é o time cultural, que forjou a gente a achar, e é até muito mais bonito isso, né? Que você tem que manter um padrão único de jogo e fazer projetos futebolísticos de longo prazo. Aí a gente tem Barcelona, a gente tem a seleção da Federação Alemã, que fez isso com o LOL. A gente tem o Bayern, que tentou fazer isso com o Guardiola e realmente mudou o seu perfil de jogo. Hoje joga um futebol também com muita herança daquele futebol da Catalunha, né? E sem abandonar muito o estilo alemão de jogo, né? Mas um time que já mudou a sua identidade e quis formar uma nova persona. E no outro lado, a gente tem o maior clube do mundo, a maior instituição futebolística do mundo, que eu acho que tem muito mais sinergia com o que é o Flamengo. Sim. Chamado Real Madrid, que é o seguinte, a regra aqui é ganhar. Eu vou mudar minha filosofia enquanto clube em modelo de contratação, eu vou ser mais inteligente na minha gestão, eu vou contratar moleque, eu vou no Brasil buscar todo mundo que presta, eu vou parar de investir em galácticos prontos, vou criar mini galácticos e trabalhar a imagem desses caras. Esses caras todos são muito midiáticos, o Vini Júnior é um cara extremamente midiático. Caramba, muito. Sempre foi, pô. Desde 16 anos dava pra ver que ele era a cara de uma mídia positiva para uma instituição, né? Sabendo jogar bola. O Haaland hoje no City também, de um outro lado, né, é um cara muito midiático. Todo mundo quis ver um viking jogando muita bola, assim como todo mundo ama ver um negro oriundo de uma região pobre do Brasil, que tem o sorriso mais bonito, assim, mais cativante do futebol. E isso tudo cativa espectador, gera dinheiro, gera carisma e forma a imagem de clube. Nada que isso é por acaso, né? Não acontece por acaso. Os caras estudam isso também, né? Exato. E aí, o Flamengo ele tem muito mais sinergia com o Real Madrid, pela sua grandiosidade dentro do continente. Não tem nenhum clube que tem torcida parecida com o tamanho da torcida do Flamengo na América Latina. O segundo colocado, que é o Corinthians, ele tem quase 40% a menos de torcedores. Isso é muita coisa, cara. É muita coisa, é assustador. E aí você cobrar do Flamengo que ele seja uma persona que ele não é, eu desisti. Cara, eu não quero Renatos Gaúchos, porque eu acho que ali já o Flamengo já tem um pé no amadorismo por ter essa cultura de que aqui é Flamengo, não sei o quê, bom dia, caralho, essas coisas assim. Que o Flamengo já tem um pé que é muito lúdico e é maravilhoso enquanto torcedor. E aí, se o técnico do time também for assim, aí o negócio vai pro buraco. Pois é. Mas é legal o Flamengo saber que, pô, então a minha regra é ganhar. Eu não posso jogar um futebol defensivo e essa é a minha única condição. Então, eu não vou contratar Abel Braga, eu não vou contratar Abel Ferreira, eu vou contratar treinadores que jogam para frente, essa é a minha única exigência, mas eu também não estou preocupado com um projeto esportivo de longo prazo. Eu estou preocupado com um projeto institucional de longo prazo, que eu acho que é a pegada do Real Madrid, que, cara, tá ganhando Champions aí atrás de Champions, e eles entram na Champions já como um dos favoritos, parece que eles vão direto para a final. É o que está acontecendo com o Flamengo na Libertadores. É só você pegar os últimos 3 anos, você vai ver, 4 anos, você vai ver isso. Eu acho que é por aí. Maravilha, pô. Vou me estendi pra cacete. Não, mas foi ótimo, tá ótimo. Bom, agora eu vou entrar numa outra área, uma outra seara, que é o seguinte. Bom, a gente tá vendo esse time do Dorival jogar, é uma delícia vê-lo jogar, né? Tanto quanto 2019, você vai lembrar aí, 2019 que o time de Jesus era lindo, você via jogar esse cara, que lindo. E o sentimento, pelo menos eu, falando aqui, eu não sei se você, mas eu vejo muita gente no Twitter falando isso, que é o sentimento que eu tô tendo, o tesão, até falei isso no Twitter hoje, eu botei, o tesão que eu tinha em 2019 tá voltando agora pra ver o time do Dorival jogar. E é engraçado, porque a gente pensa assim, se você olhar 3 meses atrás, ou 4 meses atrás, tava um ano como perdido, cara, o Flamengo tava em 10º, sei lá quanto, no Brasileiro,
Copa do Brasil tava ali, meio Libertadores tava ali, meio classificando, mas jogando nada. E de repente o time vira talvez o time que joga melhor futebol nas Américas hoje. O que dá pra gente projetar? Claro, o Flamengo tá praticamente na final Libertadores, vai jogar mais uma final Libertadores, ok. Mas o que a gente pode projetar ainda esse ano? Será que dá pro Flamengo ganhar as 3 competições, tá 7 pontos do Palmeiras, mas ainda tem bastante jogos, né? São 8 jogos, é isso? 7 jogos, alguma coisa assim. 14 jogos. 14, pô, é jogo pra dedéu. Você consegue ver, de repente, esse time... Porque assim, que a gente vê o Palmeiras, os últimos jogos do Palmeiras, não jogou nem perto do que tava jogando lá. De repente o fim já tá virando, né? Já tá começando numa descendente. E aí, diferente do Flamengo, o elenco deles é longo, mas é um longo mais ou menos. Assim, eu acho, os jogadores medianos para baixo. E o nosso elenco, ele é um elenco longo com jogadores medianos para cima. Então, e numa crescente, eu acho que ele está na subida, eles estão na descida. E gastaram a mesma coisa na janela, né? Pois a gente critica tanto a diretoria do Flamengo, com 100 milhões o Flamengo contratou, e eu acho que critica com razão, e tem que ser crítico mesmo. Não, algumas horas sim, algumas sim. E aí, ó, a gente critica a diretoria do Flamengo nas contratações, eu acho que tem muita coisa para criticar, se a gente começar a falar, não vai terminar nesse nosso vídeo, mas tem que dar a César o que é de César. Os caras com 100 milhões trouxeram Cebolinha, Vidal, o volante chileno, o Eric, o Varela, quem mais? Já tinha trazido Ayrton, já tinha trazido... Ayrton, Pablo, enfim, vou lembrar. Exato, inclusive se a gente comparar o time do Dorival com o do Paulo Souza, é um time completamente diferente dentro de campo. Totalmente diferente, perfeito. O Palmeiras com 100 milhões contratou Merentiel, Flaco Lopes e... Merentiel, Flaco Lopes, eu acho que tem mais Atuesta. No começo do ano contratou Rafael Navarro, Atuesta, ou seja... Não, e trouxe agora o Tabata, né? Tabata. Bruno Tabata. Até o perfil de contratação do Palmeiras é muito mais de caras onde é mais importante ele submeter às ideias do treinador. Mais operários do que, né? Exato, e é uma opção. Agora, nesse momento que os dois gastam a mesma coisa numa mesma janela, acabou a desculpa eu tenho muito menos time. Meu amigo, isso foi uma opção. Perfeito. A sua opção é por contratar jogadores operários e é uma baita de uma opção válida. O Flaco Lopes, inclusive, estão cravando já que é um pereba, o Gadiardo queria ele no River por algum motivo. Ele é bom jogador. Então, ele é provavelmente um cara que vai ter futuro. O Palmeiras queria o Pedro. Será que o Pedro ia estar jogando no Palmeiras, cara? Não sei. Boa pergunta. Se for olhar o mapa de calor do Rony, eu vou colocar aqui... Deixa eu ver se eu acho aqui para colocar fácil. O mapa de calor do Rony é parecido com alguns mapas de calor de futsal, cara. Porra, cara, parece que eu tô até zoando. Mas não é zoeira. Não é zoeira. Eu vou achar aqui. Eu vou colocar aqui pra você mostrar que eu faço questão agora de colocar. Tá aqui o pré-jogo. Pré-jogo, pau. Aqui. Pô, não tô achando aqui agora. Eu vou achar. Não tem problema. Basicamente, o mapa de calor do Rony é o campo inteiro. Será que o Pedro estaria jogando lá se tivessem levado? Não faria isso de jeito nenhum, cara. E isso é um exemplo de time. E esse é um exemplo de sucesso, né? Tem 2 Libertadores seguidas, de um time que coloca as ideias de treinador acima do estilo do elenco. E aí forma o elenco para aquelas ideias. Isso tá certo. O Guardiola, por exemplo, é assim, como eu já falei. Então assim, minha pergunta é, Flamengo praticamente 2 finais de Copa, né? Praticamente, 3-1 no jogo de ida lá contra o São Paulo, vai ter um jogo de volta, vai ser duro, mas eu acho que 3-1 ou 2-0, ou 2 gols de diferença é uma distância razoável, como foi pro Corinthians, por exemplo, depois ganhou aqui na Libertadores, e faz 4-0 lá, joga no Rio com 4-0 iniciando, praticamente tá em 2 finais, tá? Vamos botar o praticamente, tá? Futebol é muito louco, eu concordo, mas praticamente. E o futebol que tá jogando, a gente entende que é muito possível de estar na final das 2. Mas eu pergunto de novo o brasileiro, tu acha que tem que só 14 jogos, tu acha que dá pra tirar 7 pontos, como os 2 times estão jogando hoje? De novo, eu vou falar, pra mim, o Palmeiras tá numa curva descendente, o Flamengo tá conseguindo subindo ainda.
Pode ser que ele empaque lá e desça em algum momento, mas aparentemente, pra mim, parece que o time tá em alta. Então eu queria que você desse tua opinião em relação a isso, depois a gente segue para as últimas coisas aqui e terminando o programa. Eu acho que só depende do Flamengo. Acho que o Flamengo joga contra si esse fim de campeonato. Se ganhar os 14 jogos, eu não tenho a menor dúvida que vai ser campeão. E olhando a tabela, o elenco do Flamengo e a forma como ele é superior na maioria dos jogos, é difícil olhar para os próximos jogos do Flamengo, até pelo primeiro turno, com uma tabela muito mais difícil do que a do segundo turno. Né? Até pelo primeiro turno, é muito difícil olhar para a tabela e achar que o Flamengo vai perder ponto em algum jogo. Ele pode, porque é futebol, podia ter perdido ponto pro Botafogo, mas o Botafogo buscava uma bola no gol. Mas olhando para a tabela, você vê que o Flamengo pode não perder ponto. Enquanto o Palmeiras tem ido no fio da navalha em quase todos os jogos que vence, né? São poucos os jogos de uma supremacia. Você vai lembrar vence na bacia das almas. O jogo do Corinthians foi isso. O Corinthians em cima, mas um ataque gol matou o jogo. Contra. Né? É um time competente, mas que conta com uma dose de sorte. E tem sorte, cara. Futebol é holístico. E ele é um ótimo treinador do seu estilo, o Abel Ferreira, mas, assim, é no limite, cara. Muita coisa é no limite e acontece. E as coisas têm acontecido para ele há muito tempo. Na semifinal de uma Libertadores, ele se classificou jogando com 9. Então, na quarta de final de uma Libertadores. Então, as coisas acontecem. E essa semana, ou seja, os próximos dias, são decisivos, porque o Palmeiras tem grande chance de acabar poupando muita gente para o jogo de sábado. E aí pode ser ali, mas perde mais um pontinho, né? Vai pegar um Bragantino desesperado, né? De um trabalho nesse momento o jogo muito ruim do Barbieri. Né? O jogo é em Bragança ou o jogo é em São Paulo? É em Bragança. Olha aí. É em Bragança. No momento muito ruim do Barbieri. E aí, o Palmeiras não vai perder ponto? Pode ser que perca. Pode ser que ganhe até com as reservas? Pode ser, mas olhando a tabela do Palmeiras, você não acha que ele vai ganhar os 14 jogos. Você acha que ele vai perder ponto numa porrada de jogo, até porque a tabela deles é dificílima. Eles pegam o Inter fora, pegam o Atlético Mineiro fora, o Atlético mordido, os treinadores brigando fora. Tem vários jogos ali complicados. O Bragantino agora precisando botar reserva, porque eles precisam ganhar o jogo, senão eles não estão na final da Libertadores, por exemplo. Diferente do Flamengo. E aí eu volto a falar agora sobre o brasileiro. O Flamengo praticamente classificado para Libertadores na final. E tem 2 jogos aí que eu acho que são jogos, não digo espinhoso, eu não acho que será espinhoso, mas pega um Goiás lá. Vai jogar com o time B? Vai mesclar? Joga com o time B, por exemplo, ou mesclado contra o Vélez? Ou joga os 3 jogos mesclados? Como é que você faria isso? Eu para esse jogo agora, quem ia escalar para mim ia ser a fisiologia. Ia pegar o relatório lá acho que é Exos, né? Isso. Falar, vocês escalam para mim. Eu quero botar esses 11 aqui, os titulares. Escalem para mim. Então, eu iria com a zaga titular. Os 2 estão suspensos da Libertadores. Perfeito. Zaga titular. Lateral direito, entre Rodinei e Mateuzinho. Por mais que o Rodinei esteja bem, para mim não tem muita diferença. Eu acho o Mateuzinho um bom jogador. Até contraria muita gente que está... Você botaria o Varela, de repente? Poderia colocar. Eu acho que o Varela já deveria ter estreado. Para ver como é que tá, né? De repente é um jogo... Pode ser... Um jogo de certo modo, né? Maracanã cheio e tal, de repente seria bom, né? E ele defensivamente é muito bom jogador. Lateral esquerda, Ayrton Lucas, né? Porque o Felipe para não jogar 2. E aí levaria o Felipe pro banco. No meio, tu tem o Vidal, vai botar para jogar, né? Vidal, ali colocaria o Everton Ribeiro em campo, sem dúvida. Né? Vidal, Everton Ribeiro e Vitor Hugo. Aí na frente tu pode ir com Pedro, aí descansa o Gabriel e coloca Pedro, Marinho e Cebolinha. Você botaria o Gabriel quarta-feira? Não, porque ele tem... Exato, não pode perder o cara pra final não, moleque. Deixa ele fora, vai sentar no banquinho. Por isso que de repente ele joga sábado. Joga sábado, é o domingo e no próximo jogo. Ainda pode jogar. Exato, mas por exemplo, eu só coloco o Gabriel em campo se eu tiver o Pedro. Ou se ele for o cara mais avançado do time. Eu não coloco ele em campo para jogar como jogo contra o Botafogo, que ele acabou jogando mal e prejudicando a atuação do Lázaro, que já foi, e do Vitor Hugo, porque o Flamengo, e aí é um detalhe, né? O Flamengo B joga com falso 9. Comigo, né? Com falso 9.
E o falso 9, ele precisa ser o líder da ação de movimentação. Ele é o primeiro a tomar a decisão. E o Gabriel é um cara que costuma ser o primeiro a tomar a decisão de entrada. E aí o que acontecia? Ele fazia os setores se embolarem. Então, direto ele estava junto com o Lázaro, grudado no Lázaro, um marcando o outro. O Lázaro atrasava para se mover para dentro, o que atrasava o Vitor Hugo para se mover para fora. E aí eles ocupavam o mesmo espaço. Tanto que os três jogaram mal, né? Se tu for olhar, verdade, muita gente falando que o Vitor Hugo jogou mal. Foi por isso, porque o Vitor Hugo ele era o terceiro. Ele tinha que ver aonde que deixavam ele jogar, porque estavam ocupando os espaços dele, porque o Gabriel gerou essa descoordenação, né? Quando o Lázaro sai, entra o Pedro e o Ribeiro, no lugar do Vitor Hugo, o que ele faz? Ele muda para um 4-4-2, abre o Ribeiro para jogar como jogava em 2019, e o Ribeiro fica cortando para dentro para ultrapassagem do Mateuzinho. Com 2 minutos sai o gol. E o Flamengo vence o jogo. Ou seja, uma bagunça que acabou acontecendo num jogo que realmente não deu para entender as intenções dali do Dorival naquele momento. Assim, acho que ele fez todos os jogos quase brilhantes em termos de plano de jogo, mas esse jogo realmente ruim. E ele corrige, e na hora que ele corrige, sai gol. Assim, é o Flamengo que tem muito de onde tirar, sabe, Tosa? O adversário pode impor ao Flamengo que ele faça algo que foge da sua zona de conforto, mas o que o Flamengo faz fora dessa zona de conforto, eu acho que ele faz melhor do que qualquer adversário do país. Tem muita arma, né, parece, né? Tem muita ferramental, né? Impressionante. Caixa de ferramenta é grande. Tem muita coisa, legal. Pra gente terminar aqui, cara, eu queria, de novo, primeiro agradecer a tua participação aqui, foi especial. É legal ouvir que o trabalho do Dorival é autoral pra caramba, que é algo que ele não fez praticamente nenhuma vez, nenhum time que ele já trabalhou, fora o time B, mas... E aí, sabendo que você acha que a gente consegue buscar o Palmeiras, e aí se buscar o Palmeiras, meu amigo, aí vai ser uma loucura, porque o Flamengo, de repente, é possível que ganhe as duas competições, né, de Copa, claro. Difícil, vai ter o Fluminense, de repente, do outro lado, eu acho que vai ter um jogo duro contra o Corinthians vai jogar lá, mas que seja o Corinthians, mas são finais duras, né, você tem um jogo único, por exemplo, em Guayaquil. Mas você, de repente, pode ganhar as 3 competições, que é o que é quase impensável, né? Quem, sei lá, em julho, talvez, ou um pouco antes, não acharia que isso ia acontecer de forma alguma, né? E eu queria que, bom, de novo, queria que você falasse a tua expectativa. Tu acha que é possível, né? A gente falou que mas tu confia nisso, ou tu acha que vai depender do Dorival aí, né? De botar esses jogadores e conseguir gerir essa... Acho que vai depender muito do Dorival em como ele vai desfazer o time B, porque, assim, se a gente for pensar de uma forma pragmática, o time B ele precisa ser desmanchado agora. Entendi. Acabou o time B, acabou a necessidade de time B. O Flamengo tem mais um jogo na Vera para fazer a Libertadores. E mais né? 3, e tem mais 3. 2 jogos na Vera, 2,5, vai, porque você não pode vacilar num placar de 2-0, vantagem de 2 gols contra o São Paulo, que foi superior a você no primeiro jogo, sabe como te agredir, então você não pode vacilar nesse jogo do Maracanã. O Flamengo e São Paulo vai ser mais sério do que o Flamengo e Vélez, menor dúvida. Infelizmente, porque eu vou pro Flamengo e Vélez, vou ver um amistoso, pagar caro na mão de cambista para ver amistoso. Mas o que eu acho é que agora, mais do que nunca... É o momento, né, de fazer essa escolha. É o momento de desmanchar o time B, Perfeito. Priorizar o brasileiro por um tempinho, escalar conforme a partida, conforme a fisiologia, conforme o adversário, que aí a minha única vírgula a respeito do trabalho do Dorival é esse. Assim, eu gostaria que não só em ideias, como ele mostrou as ideias contra o Vélez, mas também em formação, ele pudesse escalar um pouco mais conforme o adversário. Então, tem jogo que não vai pedir, sei lá, o João Gomes ali como médio. Tem jogo que vai pedir um Cebolinha naquela função, ou até o Vidal. Bacana. Tem jogo que vai pedir, sei lá, alguém ali mais espetado no lugar do Gabriel e não vai pedir o Gabriel. Tem jogo que vai pedir... Eu acho que alguns caras podem não ser titulares em todas, né? Mas isso é uma utopia para técnico do Flamengo. Isso é uma coisa que nenhum técnico do Flamengo fez e deu certo. Então, eu não acho que isso possa ser feito. Mas alguns caras ele pode mexer. Não precisa mexer em Pedro, Everton, Gabriel e Arrascaeta. No resto todo, ele pode dar uma mesclada. E eu sinto um pouco falta disso.
Mas agora eu acho que ele vai ter que fazer isso, tem que priorizar um pouco. E ontem na coletiva ele já foi um pouco nesse caminho. Nós precisamos agora enxergar o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem uma puta vantagem agora no fim de semana. O Palmeiras joga sábado. Mas já vai saber o resultado, né? Já vai saber o resultado. Ele já relaciona todo mundo mesmo, ou seja, vai relacionar todo mundo. Resultado do Palmeiras, empatou, porra. Não posso perder essa oportunidade. Eu vou jogar tudo ali, meu irmão. Vai ser final de Libertadores. E aí cai pra 5, Flamengo e Ceará. Que aí cai pra 5, de repente. Se a distância cair de novo agora no fim de semana, esquece, porque a torcida vai empolgar. Aí vai atropelar. A chance de atropelar é muito grande e os céticos que falavam que o campeonato não tinha como buscar 7 pontos, ou não tinha como buscar 9 pontos, vão lembrar 12, que... Era 12. A gente não aprende, né? Desde 2019, desde 2019, a gente tem imprensa falando que o Palmeiras é campeão na 8ª rodada, como aconteceu em 2019. Imprensa foda, o Juca Kfouri, que é um dos jornalistas que eu mais admiro. Sim. Falando isso, a história do favoritaço, do outro cara que eu admiro pra cacete, que é o Arnaldo Ribeiro, favoritaço, tal, falou no começo do primeiro turno do Brasileiro, sobre o Corinthians. Então, isso, cara, eu acho que hoje os campeonatos podem até ter um favoritaço, que é o Flamengo. Mas... Precisa saber se ele vai, né, aplicar esse favoritismo e mostrar em campo, né? O futebol, cara, é foda. É um jogo bandido, que às vezes você faz ali... O que nós aplicamos ao São Paulo é uma daquelas crueldades do futebol. Você foi extremamente inferior por 90 minutos, você finalizou 4 bolas no gol, fez 3 gols, o adversário te massacrou, finalizou 23 vezes, 15 vezes na tua pequena área e fez 1 gol. Você ganhou de 3-1. Então, maravilhoso, é um acaso maravilhoso, né? E não é só um acaso, você tem qualidade. Toda hora, né? Isso não acontece toda hora, né? Tem exato, isso, né? A via de regra é que a performance vai te levar ao resultado. Perfeito. E não aquilo que a gente brada aqui, né? De que isso é jogo para ganhar, jogar bem ou vencer. É uma dicotomia que não existe, né? Porque se você jogar bem a longo prazo, você vai vencer mais vezes do que se você jogar mal. Perfeito. Maravilha. Cara, brigadaço. Pô, adorei. Nota 1000. Queria que você desse aí teu recado, tuas redes, o pessoal te seguir. Eu vou fazer um jabá daqui a pouco, né? E pedir também para me seguir, obviamente. Vou fazer meu jabazinho, que agora eu fechei uma parceria com a loja Flamengo Online, né? A loja oficial do Flamengo. Então a gente vai ter sorteio todo mês lá no meu Twitter, fica ligado, de manto, de outros materiais. E tem um cupomzinho lá meu que dá 5% de desconto pra galera que for comprar lá, tem um descontinho. Dá teu recado final mais uma vez, Vitão. Obrigado, cara. Sucesso pra você. Tu é grande demais aí nessa brincadeira. Valeu demais. Tamo junto, Tozão. Uma honra estar contigo, trocando ideia e construir essa amizade que a gente vem construindo. Agradeço demais ao público aí, à audiência. Quem quiser me acompanhar um pouco mais, pode buscar o meu Twitter ou o YouTube, que tem sido onde eu tenho me dedicado mais até do que no Twitter ultimamente. Deixa eu botar aqui, falso92, não é isso? youtube.com/falso92. Se inscreve 92. Lá. Assina, vê se é isso, vê se é assim. Deixa eu botar aqui, vê se é isso. Não, falso 9 por extenso e o número 2. Falso 9. É 9, assim. Falso 9 por extenso. Deixa eu botar direito aqui, vou botar aqui direito pra não. Senão é falso 92, pô, aí não funciona. Pois é. Vou botar aqui. É isso? Falso. Exato, não, né? Todas as redes, né? Twitter, tá TikTok. Falso aqui ou tá falso? Agora eu não sei. Deixa eu ver, eu tô ficando. Agora. Tá certo. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, tudo falso 92. Tá? Chegou algum Maravilha. Abençoado antes de mim e pegou o falso 9, então eu sou o 2. Tudo Ele bem. É original. O 2 é melhor que um, com certeza, nesse momento. Brigadão, Vitão. Deixa eu falar pra galera aqui muito rapidamente, ó. Minhas redes aí, ó, pra quem quiser, Twitter, Instagram, o Facebook eu não uso muito, não tem TikTok, acho chato, não sei dançar. É legal pra ver o Vitão sabe dançar, hein, lá no TikTok. Exato. Né, e, como eu falei, ó, loja flamengo.com.br, é a loja oficial do Flamengo na internet aí. 5% de desconto do cupom da velha Tozacan, né, que agora não existe mais, mas ó, tá lá o cupom 5% de desconto. Qualquer material, vai lá, prestigia, é oficial, é original, é do Flamengo. Então, beleza? E sorteio todo mês, hein? Tô com 2 sorteios agora,
Manto 2 de goleiro 2022, aquele laranja bonito, meio laranja, meio vermelho, sei lá. Coral, como diz a minha esposa aqui, ajudando o Coral. E tem o manto 3, né? Tem aquela da onda, né? Da onda também. Enfim, dá uma olhada lá no meu Twitter, beleza? Então, obrigado mais uma vez, galera. Obrigado aí. A coluna foi grande, mas valeu muito a pena. Uma aula do Vitor aqui, uma aula, viu? Até semana que Tamo vem. junto. Jogada Valeu. 10. Um abraço.